Primeiramente, essa introdução, ela traz para nós, apesar de ser pequena, né? Traz para nós alguns pontos de convicção que são fundamentais para a igreja. Principalmente no contexto que essa carta é escrita. O apóstolo Pedro está escrevendo a uma igreja que está sofrendo. E eu já começo falando que, basicamente, na Escritura, nos é revelado 3 caminhos pelo qual nós sofremos. Nós sofremos porque o plano de Deus, revelado originalmente em Gênesis, de criar todas as coisas de forma perfeita, foi aviltado pela desobediência de Adão. Então, uma série de situações de sofrimento entraram na história humana. A morte, a dor, o choro, a separação, as enfermidades. Então nós temos a primeira causa de sofrimento, a consequência do pecado geral, a consequência do pecado no cosmos, na criação, na desobediência de Adão. Todos nós sofremos de maneira direta ou indiretamente por esta causa. Segundo ponto de sofrimento que a Bíblia nos aponta é a consequência das nossas escolhas. Às vezes nós sofremos porque escolhemos um caminho. Se você for na história de Israel, você vai ver que o povo vai para o cativeiro, não porque era um projeto de Deus inicialmente, onde o povo estava obedecendo, temendo ao Senhor, e Deus resolveu levá-los para o cativeiro. O cativeiro é obra do juízo de Deus, é obra da ação soberana e santificadora para que o povo pudesse mudar, mas principalmente porque Israel havia rejeitado as orientações do Senhor. Israel havia escolhido um outro caminho e por causa disso sofreu. Na nossa vida também é assim. Nós sofremos porque muitas das vezes nós escolhemos caminhos e esses caminhos nos levarão ao sofrimento. Mas existe um terceiro motivo pelo qual sofremos, e esse motivo é o motivo da carta. O motivo de sofrermos porque somos de Deus, porque somos de Cristo, porque somos o seu povo, porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Tem um terceiro motivo que só o povo de Deus passa, só o povo de Deus sabe como é: sofrimento. Não por causa da consequência do pecado e não também por causa das nossas escolhas, mas simplesmente porque nós somos crentes, porque nós somos povo de Deus. E é isso que os irmãos estavam passando aqui: sofrimento. Haja vista que agora esses que foram chamados pelo Senhor estavam vivendo diferente da realidade do caminho do primeiro século, no que tange a perspectiva social, no que tange a perspectiva religiosa, de comportamento. As pessoas queriam viver nas orgias, as pessoas queriam viver no pecado, as pessoas queriam viver dissolutamente. Mas agora que essas pessoas haviam encontrado a Cristo pelo Evangelho, elas escolheram outro caminho, começaram a viver uma outra direção, e por essa outra direção, se oposta à maioria, eles sofreram. E a gente começa falando nessa introdução que a primeira coisa que esse povo recebe de Deus em meio ao sofrimento, por isso eu falo de convicções ao povo de Deus, que são importantes para a nossa peregrinação em meio ao sofrimento. A primeira coisa é a instrução. Pedro vai escrever uma carta. Pedro não vai dizer assim, nós vamos orar por vocês. Também ele vai dizer isso. Mas Pedro vai instruí-los. Pedro vai pegar a sua pena, ou Silvano, que foi o secretário que possivelmente redigiu essa carta, ele vai escrever uma carta orientando os irmãos como proceder segundo a vontade de Deus em meio ao sofrimento. E o texto começa dizendo, ele se apresentando e diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Quem está falando aqui é um homem encarregado, autorizado, uma testemunha, um apóstolo, que foi escolhido lá, registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 3, entre os 12, Pedro está entre eles, foi escolhido pelo Senhor para ser o seu representante, aquele pelo qual receberia as chaves do reino dos céus, e que através da sua vida, o Senhor Jesus estabeleceria a sua igreja. O Senhor faria com que o seu povo pudesse continuar multiplicando, crescendo e caminhando segundo a vontade de Deus. Esse povo é instruído agora em meio ao sofrimento pelo apóstolo Pedro.
A orientação, a carta é endereçada de forma específica a essas pessoas. Nós temos que ver qual é a fonte da nossa convicção em meio ao sofrimento. Quais as respostas que a gente procura? Quais os alívios que nós procuramos? Os remédios para aliviar a dor em meio ao sofrimento. O povo de Deus deve ter convicções. E essas convicções, elas só têm um lugar, uma fonte de origem. A fonte de origem das convicções do povo de Deus são as orientações dadas pelo Senhor através dos seus profetas e através dos seus apóstolos. Ou seja, a nossa convicção vem da palavra de Deus. Em meio ao sofrimento e à peregrinação nesse sofrimento, nós temos que saber e ter convicções geradas à luz das Sagradas Escrituras, à luz da palavra de Deus. Não o conselho de Beltrano, não a orientação de Ciclano, mas o que diz o Senhor. O que Deus fala para nós em meio ao sofrimento. Muitos de nós queremos uma experiência na hora que sofremos. E eu estou falando novamente, sofrimento a partir de ser povo de Deus. Queremos uma experiência sobrenatural. Queremos um anjo às vezes, queremos uma visão, queremos uma palavra direta de Deus, que Deus fale conosco de forma audível. Mas a convicção do povo de Deus vem da palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra. É a palavra de Deus que guia a gente. É a palavra de Deus que direciona o nosso caminhar. É a palavra de Deus que fala ao nosso coração. É a palavra de Deus que diz o que devemos fazer. É a palavra de Deus que mostra a seta que devemos seguir. É a palavra de Deus. Então, em meio à peregrinação, sofrimento do povo, devemos buscar a instrução. Muito mais valiosa do que às vezes outras realidades que buscamos. Pedro escreve a esses irmãos e o texto vai dizer... A segunda convicção interessante que a gente vê no texto, Pedro diz, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Pedro chama essas pessoas de eleitos de Deus. E eles estão espalhados em várias regiões das províncias romanas, uma região vasta das províncias romanas ali, a Galácia, a Capadócia, Ponto, a Bitínia. Várias pessoas em várias regiões, pessoas diferentes, em culturas diferentes, em povos diferentes, mas Pedro chama eles de algo que é peculiar a todos eles. Seja eles estando na Capadócia, seja eles estando na Bitínia, no Ponto, na Galácia, não importa. Pedro chama eles de eleitos de Deus. A convicção que nos faz caminhar ao meio ao sofrimento é que nós fomos eleitos pelo Senhor. A eleição tem sido, ao longo da história da igreja, tema de muitos debates teológicos, que não, muitas das vezes, tem uma fundamentação para a vida, uma fundamentação que traz direção, que traz conforto, que traz paz ao povo. Pedro escreve e chama esses irmãos de eleitos, em meio ao sofrimento, para que eles tivessem a convicção de que aquilo que eles abraçaram no Evangelho, a fé que eles receberam, não era obra do acaso, não era mais uma religião que estava surgindo, não era mais um movimento encabeçado por um grupo de homens que veio da Galileia, judeus, não era uma seita que saiu do judaísmo, não era um movimento moral que tirava as pessoas de uma prática moral e levava elas para uma outra realidade. Não. Pedro está mostrando a esses irmãos que eles deveriam confortar o seu coração em meio ao sofrimento, porque eles eram eleitos de Deus. Eles eram chamados por uma obra soberana, poderosa de um Deus que atuou desde Gênesis, que veio agindo, que com sua palavra poderosa criou o mundo, depois com sua palavra poderosa chamou Abraão, depois multiplicou o povo no Egito, depois levou o povo para o deserto,
depois levou o povo para a terra prometida, depois levantou os profetas e por último trouxe o seu filho Jesus, que morreu na cruz, que ressuscitou no terceiro dia, que está à direita de Deus Pai e que agora o evangelho é propagado a todos os povos e todos aqueles que creem são contados entre os eleitos de Deus. Aleluia! Olha que privilégio! A sua vida não é obra do acaso. Não interessa a história familiar, não importa como você nasceu, não interessa se você é pobre, se você é rico, se você foi desprezado, não interessa. O que importa é que na peregrinação do povo de Deus em meio ao sofrimento, uma das convicções fundamentais que você deve ter é que você foi eleito por Deus. Nós estamos aqui, temos que ter essa convicção. Não fomos eleitos porque o pregador fala bonito, porque o ambiente é agradável, porque técnicas foram utilizadas, porque a palavra foi muito bem pregada, porque o louvor foi muito bem tocado. Não. Interessante é que Deus age, Deus opera. Se você for ver o livro de Atos, Deus opera e age, chama pessoas no meio de uma loucura, de uma bagunça. Você tem o cenário do livro de Atos, os apóstolos pregando nas cidades, eles sendo perseguidos, apanhando, em meio a toda essa loucura, eles estão pregando, e a pregação toca no coração de um, a pregação o outro crê. Na cidade de Filipos, a Lídia vem à fé, lá na beira do rio, quando Paulo pregou, Deus abriu o coração de Lídia. É assim que Deus vai nos chamando, vai manifestando essa eleição, é no meio da loucura da nossa vida, é no meio das loucuras da nossa família, é no meio da vida pecaminosa que nós tínhamos, e de repente a obra sobrenatural de Deus pelo Evangelho alcança o nosso coração, e agora nós somos o povo de Deus, eleitos por Deus, temos a convicção de que foi Ele que nos chamou para sermos a sua igreja e para sermos o seu povo. E qualquer sofrimento que a gente venha passar nessa terra, ele é amenizado pela convicção de que nós somos eleitos por Deus. Essa é a convicção maior. E que Deus fez uma experiência. Assim como Pedro está escrevendo aqui a esses irmãos da Capadócia, da Galácia, da Bitínia. E aí nós temos os desdobramentos dessa eleição. Primeiro, versículo 2. Essa eleição, ela aconteceu escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Eleição é escolha. É um ato soberano de Deus sobre o povo. E Pedro vai destrinchando essa eleição, dizendo que essa eleição se dá pelo pré-conhecimento de Deus. Significa que quando nós fomos alcançados, Deus já nos conhecia de antemão. Deus já conhecia a gente. Deus conhecia você. Deus conhecia a mim. Deus nos conheceu. E a sua capacidade soberana de saber tudo, Pedro aponta, dizendo a esses irmãos, preparando eles para dar instruções profundas de como eles deveriam se comportar em meio ao sofrimento. E a introdução da carta mostra que nessa eleição, ela ocorre não por mérito, não porque a gente se mostrou para Deus, ou porque de repente, num determinado tempo da história, Deus conheceu a gente, agora Deus sabe quem a gente é. Não, o pré-conhecimento do Criador, do soberano, essa eleição se dá com esse elemento. O Deus que é onisciente, nos conhecendo antes de todas as coisas, Ele nos escolheu para sermos o seu povo. Pedro continua dizendo o desdobramento dessa eleição ao mesmo tempo, não é algo que acontece, tudo acontece no mesmo momento. Assim como Ele nos escolheu com seu pré-conhecimento, a obra santificadora do Espírito nos atingiu, porque Ele nos elegeu pelo seu pré-conhecimento. É uma manifestação clara de que o Espírito operou em nós. Obra fala de trabalho, o trabalho do Espírito. O Espírito agiu. Não foi obra de pregador, não foi obra de grandes pregadores. Foi a palavra
e a obra do Espírito Santo de Deus. A obra santificadora não fala da nossa santificação que buscamos. A obra santificadora aqui fala de uma perspectiva de passividade. Nós sofremos a ação. Essa obra foi feita por Ele em nós. Nós não fizemos nada. Ele agiu em nós. Ele nos transformou, Ele nos lavou, como Paulo diz a Tito, pelo lavar regenerador do Espírito. O que Pedro, ou João, melhor dizendo, fala no capítulo 3 do seu Evangelho, no diálogo de Jesus com Nicodemos. Necessário te é nascer da água e do Espírito. O Espírito age em nós, porque nós somos eleitos de Deus, ou fomos eleitos pelo seu pré-conhecimento, e agora recebemos a ação do Espírito Santo em nossas vidas. A ação da Trindade em nós. O Pai nos escolheu, o Espírito operou em nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo. Paulo diz que nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus quando cremos no Evangelho. O apóstolo João, falando das últimas palavras de Jesus, Jesus diz: eu orarei ao Pai, Ele vos dará um outro Consolador, para que esteja para sempre com vocês. O Espírito habita em nós como demonstração clara de que nós somos eleitos de Deus, que nós somos povo de Deus. E lembre-se, essa introdução é apenas para preparar os irmãos que estão sofrendo para as orientações que Pedro vai dar mais tarde aqui na carta. Ele está preparando, fundamentando tudo, mostrando para eles: olha, vocês precisam da minha instrução nesse momento. Eu sou apóstolo autorizado pelo Senhor, eu vou falar em nome do Senhor. Primeira coisa, vocês são eleitos de Deus. Então fiquem quietos, porque a obra que fez em vocês foi o Senhor. Não temam em meio ao sofrimento que vocês estão passando, porque essa obra quem fez foi Deus, e Ele fez de acordo com o seu pré-conhecimento, pela obra do seu Espírito, a que atuou em vocês, para que vocês tivessem a convicção de que vocês são o povo de Deus. Por último, nesse momento da Trindade, Pedro diz que essa eleição que ocorre pelo pré-conhecimento de Deus e por uma ação do Espírito em nós, não porque frequentamos a igreja, faz parte, mas porque alguma coisa tem que acontecer, ou aconteceu em você espiritualmente. Você nasceu de novo, você nasceu do Espírito, você foi regenerado. A terceira obra ou perspectiva que Pedro aponta como apóstolo de Jesus para esse povo que está peregrinando em meio ao sofrimento é que eles foram escolhidos pelo pré-conhecimento de Deus, através da obra do Espírito, para um objetivo, para um propósito, para a obediência a Jesus Cristo. A Trindade atua diretamente aqui na vida da igreja. Quem faz surgir o povo, quem faz surgir a igreja é o Senhor, chamando, elegendo, atuando pelo Espírito e conduzindo o povo a obedecer, a adorar e a confiar na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Na época do primeiro século, quando o Evangelho começou a ser pregado, o Evangelho basicamente tinha dois inimigos em relação a religiões. Primeiro, a imoralidade das religiões pagãs, mas em segundo, tinha a moralidade judaica. Os judeus não aceitavam a ideia de que Jesus era o Cristo, o Messias, e foi objeto de divisão familiar. Muitos judeus que creram em Jesus como Messias tiveram que deixar suas casas, foram perseguidos, como o apóstolo Paulo passou a vida toda dele sendo perseguido pelos judeus por causa da sua pregação. A grande questão desse povo aqui, além da obra do pré-conhecimento de Deus, a eleição e a obra do Espírito, é de que esse povo agora deve lealdade a Jesus. A fé desse povo está em Jesus. Esse povo obedece a Jesus. É isso que diferenciava um cristão do primeiro século de um judeu. O judeu tinha os seus olhos em Yahvé, os judeus tinham os seus olhos na lei. Jesus Cristo não era Senhor, não era Messias. Mas para o povo que está na Bitínia, na Capadócia, na Galácia, que está sofrendo, eles têm Jesus como Senhor e objeto principal da sua fé. Eles foram eleitos, houve uma ação do Espírito sobre a vida deles, o Espírito agiu para um objetivo,
esse povo, essas pessoas, devem obedecer unicamente ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o teu Redentor, Ele é o teu Salvador, Ele é o Senhor da tua vida. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te limpou, foi Ele que te justificou diante de Deus, foi Ele que deu a você o seu Espírito, foi Ele que fez maravilhas na tua vida, te tirando das trevas e te trazendo para a luz. É com Ele, é por meio dEle que nós herdaremos o reino de Deus. É por meio dele que nós entraremos e ouviremos a voz de Deus dizer: bem-vindo, servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É por causa de Jesus, Jesus o Cristo, aquele que foi crucificado, o Filho de Deus, que viveu, morreu, ressuscitou, mas ao terceiro dia, Deus o levantou dos mortos e o fez assentar-se à sua direita, como o nome que está acima de todos os nomes. É a esse Jesus que nós devemos obedecer. Pedro usa uma palavra chamada aqui aspersão do seu sangue, lembrando o ritual que Moisés fez lá, quando o povo saiu do deserto, ou estava no deserto, e Deus fez aliança com Israel. O texto fala que Moisés colocou os mandamentos, ou o livro da lei, sacrificou um animal, colocou o sangue num balde, num recipiente, pegou um utensílio, pegou o sangue e jogou sobre o povo, lançando sangue sobre o povo, lá no deserto, aspergindo o sangue. E aquele sangue que caía sobre as pessoas, era o sinal da aliança de Yahvé com aquelas pessoas que estavam no deserto. Aliança de Yahvé com o seu povo. Significa que o povo devia lealdade a Yahvé, o povo devia adoração a Yahvé, o povo deveria obediência a Yahvé, e Yahvé iria protegê-los, iria guardá-los, iria abençoá-los, iria multiplicá-los, cumprindo assim a sua vontade. É a mesma coisa que Pedro faz aqui, só que agora não é mais com os judeus na Palestina ou no deserto, mas é com todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor em toda a face da terra. O sangue é aspergido. Existe um sangue sobre a sua vida, sobre a minha vida. Existe um sangue que está sobre você pela fé. É por meio deste sangue que teus pecados são perdoados. É por meio deste sangue que Deus tem uma aliança com você. É por meio deste sangue que você é salvo e tem o seu nome escrito no livro da vida. A aspersão do sangue. O povo escolhido de Deus. O povo chamado. E para terminar, a última convicção que nós temos que ter, Pedro termina dizendo na sua introdução: graça e paz lhes sejam multiplicadas. Esse povo que é eleito pelo pré-conhecimento de Deus, que sofreu a ação do Espírito, que deve obediência a Jesus e que tem o sangue dele sobre a sua vida. Sabe o que repousa sobre nós, irmãos? A graça e a paz. Eu sei que tem muitas igrejas que pregam sacrifício por bens materiais, que nós temos que fazer isso para alcançar bênçãos materiais, e nada contra, Deus faz isso. Mas a maior bênção que o povo de Deus tem, reflexo dessa aliança que Deus tem com a gente, sabe qual é? É a graça que está sobre as nossas vidas. É a paz que está sobre as nossas vidas. Interessante é Pedro falando de paz num contexto onde o povo está sofrendo. Pedro fala de multiplicação da paz, em contexto onde os irmãos estão sofrendo por sua fé. Uma das convicções que você tem que ter e desfrutar, porque graça e paz não é algo só, não é algo concreto, não dá para triscar na paz e na graça, não dá para pegar, não dá nem para ver, mas ela é real, a gente pode sentir. Aqueles que têm o sangue de Jesus sobre a sua vida, aqueles que têm Jesus como o Senhor das suas vidas, aqueles que sofreram a ação do Espírito sobre as suas vidas, têm paz no seu coração. Não a paz do mundo, mas a paz que vem por causa da aliança que Deus tem conosco. Não se esqueça, igreja do Senhor, você é eleito de Deus.
Sobre você tem a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. E não há sofrimento nessa terra que possa te parar. Não há sofrimento nessa terra que possa prevalecer sobre o povo de Deus. Porque a graça do Senhor e a sua paz repousa sobre nós. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós caminhamos por convicção.